Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar a aula da frente 1 de permutações, tá? Então, o último vídeo aí que eu enviei, nós fizemos o módulo 25 de permutações, fizemos os 3 primeiros exercícios, agora vamos continuar, tá bom? Relembrando então, a permutação de n elementos é igual a n fatorial. Se houver elementos repetidos, então se houver alfa ou beta elementos repetidos, é só dividir embaixo. Então fica n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante. Nós fizemos até o exercício 3, então hoje vamos continuar a partir do exercício 4, tá? Então vamos lá. Esse exercício 4, ele é do Enem, e ele é bem comum no Enem. Sempre tem exercício desse modo, tá? Ele fala que o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos para uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos e nenhum deles aparece dígitos pares. Então, se não aparecem dígitos pares, são só ímpares, ou seja, vai utilizar os números 1, 3, 5, 7, 9. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913. Então, nós temos que verificar em qual ordem vai estar esse número, já que todos os números foram colocados em ordem numérica crescente. Então, vamos verificar em qual ordem está o número 75.913. Para isso, pessoal, vamos iniciar verificando todos, já que vamos fazer em ordem crescente, vamos iniciar verificando todos que começam com o número 1. Então, vou verificar aqui todos que começam com 1. Aí, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Começando com 1. Ele vai iniciar com 1, aí vai ter, como os números são 5 números, né? 5 algarismos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, iniciando com 1. Então, 1 tá fixo, e depois o 3, 5, 7, 9 vão ficar trocando de lugar aqui. Então, a gente vai ter a permutação desses 4 elementos. Então, aqui eu tenho uma permutação de 4 elementos e um fixo. Então, a gente tem conta, tá? Sendo assim, permutação de 4 elementos é a mesma coisa que 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, né? 4 vezes 3, 12, vezes 2, vezes 1, 24. Então, nós temos 24 números iniciando com 1. Continuando a ordem crescente, vamos verificar todos que iniciam com 3. Então, verificar todos que iniciam com o algarismo 3. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O 3 é fixo, então vai mudar os outros 4 aqui, que vai poder entrar o 1, o 5, o 7 ou o 9, trocando de lugar. Então, temos uma permutação de 4 elementos. Aí é o mesmo valor que o que inicia com 1, né? A permutação de 4 elementos vai ser 4 fatorial, que é igual a 24. Depois, vamos verificar ainda, continuando a ordem crescente, todos os que iniciam com o número 5. Então, deixo o 5 fixo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Se o 5 está fixo, aqui vai poder entrar o 1, o 3, o 7 e o 9. Então, vou ter 4 algarismos aqui que podem trocar de lugar entre eles. Então, é uma permutação de 4 elementos também, tá? Nós sabemos que é 4 fatorial, 24. Então, eu tenho 24 números iniciando em 1,
colocando em ordem crescente, né? 24 números iniciando em 1, 24 números iniciando em 3, 24 números iniciando em 5. Agora eu vou verificar os que iniciam em 7. Em 7 já é o que a gente precisa aqui, né? Só que antes de chegar no 75.913, nós vamos ter alguns na frente dele. Quais estarão na frente dele? Os que iniciam, por exemplo, com 71 mil, né? Então, os que iniciam com 71. Então, eu estou deixando o 7 fixo e o 1 fixo. Aí vai sobrar o 3, o 5 e o 9 para trocar de lugar aqui. Então, nós vamos ter uma permutação de 3 elementos. A permutação de 3 elementos é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6. Então, eu tenho 6 números iniciando com 71. Ainda vamos ter, antes de chegar nos 75 mil, todos que iniciam com 73. Aí vai ser o mesmo caso do 71, tá? Então, 73, sobram 3 aqui para trocar de lugar entre eles. Então, é uma permutação de 3, que é 3 fatorial, que é igual a 6. Agora, vou ter os iniciando em 75 mil, que são os que nós queremos. 75 mil. Mas, mantendo ainda a ordem crescente, o que nós queremos é 75.913. Vai ter os que começam com 75.100 e pouco antes, né? 751. Então, aqui sobram 2 elementos, que é o 9 e o 3. Então, eu tenho a permutação de 2 elementos aqui. Permutação de 2 é 2 fatorial, que é igual a 2 vezes 1, 2. Antes de chegar no 75.913, temos ainda os que iniciam com 75, 300 e pouco. Quem que sobra aqui para permutar? O 9 e o 1. Então, a permutação de 2 elementos, que é 2 fatorial, 2. Agora, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 75. O próximo seria o 5, mas o 5 não pode ser utilizado de novo, né? Porque são elementos distintos. O 5 já está aqui, o 7 já está aqui. O próximo, então, é 9. Aí, 9. O próximo aqui seria 1 e o próximo 3. Então, o que ele já pede é o próximo. Então, essa sequência, nós temos apenas uma dela. Verificando tudo, gente. Então, quantas sequências nós tivemos? Aqui, 24 mais 24, 48. Mais 24, 72. Mais 6, 7, 8. Mais 6, 84. Mais 2, 86. Mais 2, 88. Mais 1, 89. Então, esse número, né, está na posição 89. Certinho? Então, contei todos, né, em ordem crescente, até chegar no 75.913. Como eu falei, esse tipo de exercício é muito comum de cair no Enem. Eles mudam aqui um pouquinho o contexto, né, mas a ideia é a mesma, colocar em ordem crescente e ver qual é a posição que ocupa, tá? Continuando, vamos fazer agora o exercício 5. Quantos são os anagramas da palavra arara? Então, anagrama, nós vamos ver quantos elementos nós temos para fazer o anagrama. Arara são 1, 2, 3, 4, 5 letras. Repete o A, 1, 2, 3 vezes a letra A repetida. E repete o R,
duas vezes a letra R. Então, é uma permutação de 5 elementos, repetindo 3 vezes a letra A, 2 vezes a letra R. Sendo assim, fica 5 fatorial sobre. O que repete, a gente desconta embaixo. Então, é 3 fatorial e 2 fatorial. Desenvolve o 5 fatorial até o maior que você tiver embaixo. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre 3 fatorial. E o 2 fatorial, como eu não vou cortar, eu desenvolvo. 2 vezes 1. Simplificando o 3 com o 3, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. Então, fica 20. Dividido por 2, 10. Então, a resposta final, temos 10 anagramas diferentes para a palavra arara. Belezinha? E aí, gente, o último são os anagramas da palavra Uruguai que começam por vogal. Então, quando ele coloca uma condição aqui, a gente tem que analisar todos os casos que podem acontecer com essa condição, tá? Lembrando que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E a letra U repete 3 vezes. Como ele quer iniciando com vogal, a gente tem que ver os casos que iniciam com U, porque o U repete, ou que iniciam com as outras vogais. Vamos começar no mais fácil, que é iniciando com as outras vogais, tá? Então, aqui eu vou ter 7 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar iniciando com as outras vogais, que é o A ou I. Então, aqui pode entrar A ou I. Ou seja, eu tenho só 2 opções de vogais que podem entrar aqui, tá? Bom, tenho 2 opções, mas vai entrar só uma delas, né? Ou vai entrar o A ou o I. Então, sobram 6 letras. Então, aqui vai ficar trocando de lugar as 6 letras que sobram. Então, é uma permutação de 6 letras. Dessas 6 letras repetem 1, 2, 3 vezes a letra U. Então, a permutação de 6 letras com 3 letras repetidas. Então, é 2 vezes, tá? Começando com I, nós vamos ter 2 vezes, que é esse 2, a permutação de 6 com 3 repetições. Então, é 2 vezes, a permutação de 6 é 6 fatorial, com 3 repetições, divide por 3 fatorial. Isso vai dar 2 vezes, vou desenvolver o 6 até cortar com 3. 6, 5, 4, 3 fatorial, sobre 3 fatorial. Cortou. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 2, 240. Então, nós temos 240 anagramas que começam ou com a vogal A ou com a vogal I. Agora, eu vou verificar os que começam com a vogal U. Então, aqui vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu quero que comece com U. Nós temos 3 vezes a letra U, mas se eu mudar dessa U para essa letra U para essa letra U, não vai fazer diferença. Então, só tem uma opção aqui que é a letra U, tá? Aí, sobram as outras 6 letras. Então, aqui fica uma permutação de 6. Como uma das letras U já está aqui, sobram 2 letras U. Então, a permutação de 6 com 2 repetições. Aqui o U é fixo, então só uma vez o U. Então, é uma vez permutação de 6 com 2 repetições. Isso vai ser 1, 6 fatorial sobre 2 fatorial. É 6, 5, 4, 3, 2 fatorial sobre 2 fatorial.
Cortou o 2, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. O total de anagramas, então, são os que começam com A ou I, ou os que começam com U. Então, 240 mais 360, que é igual a 600. Então, nós temos 600 anagramas. Certinho, então, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Na próxima aula, nós faremos ao vivo, com a aula de combinações. Por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me enviar e-mail. Estudem aí, tá bom? Façam os exercícios na apostila. Próxima aula continuamos. Até mais. Tchau, tchau.